Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos, a família Ceal, todos que de alguma forma estão nesse momento assistindo, trocando reflexões em torno desse tema tão importante que nos diz tão de perto a respeito, que é o tema paixões e egoísmo, num mundo tão cheio de egoísmo, tão cheio de paixões. Que tal buscarmos hoje entender um pouco o que tudo isso quer dizer, ver a visão espírita sobre esses temas? Para tanto, eu estou aqui hoje, meu nome é Marcos, eu estou representando a Congregação Espírita André Luiz. O nosso objetivo é refletir sobre esse tema a partir da referência das questões 907 a 917 de O Livro dos Espíritos, da parte terceira do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar com uma rogativa ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai de amor e bondade, para que possa inspirar as nossas mentes esse momento, abençoando cada um de nós em seus lares, abençoando seus familiares, que essas reflexões possam não só nos trazer compreensão do tema, mas igualmente possam nos proporcionar uma sintonia com aqueles espíritos superiores para os quais só importam as questões mais sérias, de moral, que dizem respeito ao bem, que dizem respeito à virtude. Mestre, abençoe-nos, ampara-nos, inspira-nos e inicia-nos sob a tua bênção. Primeira pergunta que se faz é: o que é paixão? O que é paixão? Já pensaram? Esse espaço que eu dou aqui é para que a gente possa ir pensando aí, para que a gente possa interagir. Quando vocês estiverem assistindo, não fiquem só passivamente buscando que alguém fala. Nesses intervalos, busquem uma resposta, aquelas que vocês já leram, se não leram, aquilo que vem à cabeça de vocês quando fala desse termo. Porque afinal, quanto tempo a gente já estuda temas como esse? Será que a gente já pensou bem o que significa? O que é paixão? Uma definição dicionária, a gente poderia dizer o seguinte, literalmente: paixão é um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é intensa, envolvente, um entusiasmo ou um desejo forte por qualquer coisa. Paixão é esse sentimento. Mas o que caracteriza o termo, o que caracteriza chamarmos um sentimento qualquer de paixão, é a sua força, a sua intensidade muito elevada. Isso é paixão no entendimento geral. Será que o entendimento espírita sobre o que é paixão, de onde ela nasce, qual o seu papel, converge com essa compreensão que o mundo tem sobre paixão? Quando se diz assim, estou apaixonado, não só por uma pessoa, mas por um tema, por um curso, por uma ideia, significa que eu estou fortemente envolvido, fortemente ligado, estou muito envolvido. Esse é o sinônimo de paixão. Vejamos na conceituação espírita, para que a gente possa... Na conceituação espírita, paixão também é esse exagero, também é esse envolvimento muito forte, muito intenso, esse gostar muito intenso, muito forte de uma pessoa, uma coisa, um objeto, uma ideia, um tema,
né? Mas o que caracteriza a paixão? A paixão na ideia espírita, mesmo sendo essa grande envolvimento, essa grande intensidade do sentimento, ela está relacionada à influência que nós sentimos da matéria. Para um materialista isso não tem sentido, porque para ele tudo é matéria. Mas para nós espiritualistas, particularmente espíritas, que entendemos que somos espíritos, que momentaneamente estamos encarnados, e mesmo no estado de desencarnados, ainda temos um corpo perispiritual, que de alguma forma também é matéria, e que de alguma forma também nos liga a essa realidade material, por lembrança, por imaginação, pela nossa proximidade com esses sentimentos que envolvem a matéria. Então, paixão são sentimentos que nós levamos ao extremo da intensidade, da força, mas que estão na proporção direta da nossa relação com a matéria. A nossa relação ainda muito grosseira. Pergunta é, um espírito bom, da escala espírita, né? Nós temos os espíritos inferiores, os espíritos bons, os espíritos puros. Um espírito bom sente influência da matéria? Porque nós aqui, nesse estágio de espíritos imperfeitos, não no sentido adjetivo da expressão, mas no sentido substantivo. Essa expressão Kardec usa como um substantivo, é uma categoria. Ele não usa como sinônimo da imperfeição adjetiva. Tem relação com alguma imperfeição? Sim, mas não significa imperfeição como adjetivo, porque se significasse, nós seríamos imperfeitos. Deus teria nos criado imperfeitos. Não. Deus nos criou simples e ignorantes, mas perfeito em nosso potencial, em nossa capacidade de conquistas, de aquisições. Não há imperfeição na obra divina, mas há incompletude, digamos assim. Ou seja, Ele criou-nos simples e ignorantes para que fôssemos nos completando em conhecimento, em complexidade de sentimentos. Então, na condição de espíritos imperfeitos na escala espírita, nós temos influência muito forte da matéria e vivenciamos experiências que são paixões, que resultam dessa intensidade maior, mas que resultam também da influência da matéria. Voltando à pergunta, os espíritos bons da escala espírita, superior à nossa escala, que seria a imperfeita, eles também sofrem influência da matéria? Já pensaram sobre isso? Aqueles espíritos que passaram dessa categoria. Nós estamos em provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. Vamos avançar na condição de espíritos bons, ou bons espíritos, a uma escala superior. Nós ainda sofreremos influência da matéria? Sim, sofremos influência da matéria. Os espíritos, quando chegarmos à condição de bons espíritos, os espíritos bons, também não é sinônimo de adjetivo. É um substantivo, é uma categoria da escala. Espíritos bons. Tem relação com alguma bondade? Tem, mas não é o adjetivo bom. É o substantivo categoria bom. Então, quando nós chegarmos nessa categoria, nós ainda sofreremos influência da matéria? Sim. Ainda vivenciamos, então, paixões, já que temos a influência da matéria, e a paixão origina dessa influência nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Sim, os espíritos que chegaram à escala de bons espíritos ainda têm paixões, só que só as boas paixões, não as paixões más. Mas como assim? Que história é essa? Paixão boa, paixão má? Meus amigos, essa é só uma introdução para entendermos paixão, para seguirmos para algumas questões do Livro dos Espíritos,
onde vamos entender ainda um pouquinho mais. Mas é interessante esse preâmbulo nessa definição de paixão dentro da conceituação espírita. Sim, os espíritos bons só experimentam as boas paixões, mas ainda são paixões, ainda são sentimentos que sofrem influência da matéria. Quais seriam as paixões boas e más? As paixões más a gente poderia dizer que são o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez, o egoísmo. São paixões. São paixões porque são sentimentos exagerados? Sim, nascem de alguns sentimentos. Depois a gente vai entender isso. Por que nasce de algum sentimento e é ruim? Deus que botou esse sentimento, de alguma forma Deus nos criou com essa herança de termos dentro de nós alguns sentimentos. Talvez o exagero deles, a incompreensão no uso dele gere esses erros. Então as paixões mais são o ódio, o rancor, o egoísmo, o ciúme, a inveja. E as paixões boas? Tem paixões boas? Agora fiquei assim em dúvida se as paixões são os sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos influenciados pela matéria, e as más são o ódio, o rancor. Teriam paixões boas? Como pode ser? É bom ter paixão? Não é uma influência da matéria? Já fizemos essas questões todas para nós mesmos? Vamos pensando juntos, hein? Sim, existem paixões boas e podem até levar a bons resultados. A gente vai entender ao longo da lição. Quais são as paixões boas? O amor, a compaixão, a caridade, a solidariedade. Nascem essas ações de bons sentimentos, de amor, de compaixão, de benevolência, de compreensão. Nasce a solidariedade, a tolerância, a fraternidade. São paixões boas, mas ainda são paixões. Então, como dissemos, os espíritos da categoria de bons espíritos na escala espírita, quem não conhece precisa buscar lá. Segundo capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, a escala espírita, que trata da evolução dos espíritos, encarnados, desencarnados, espíritos em geral, que evoluímos da condição mais básica de espíritos inferiores, espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros. Então, os bons espíritos sofrem influência da matéria? Sofrem. Vivem as paixões mais? Não, eles não sentem mais ódio, inveja, já dominaram esses sentimentos. As paixões existem porque são influenciados pela matéria, mas já dominaram esses sentimentos maus. Mas eles ainda têm paixões boas. Mas o que é paixão boa? Falamos, o amor, a compaixão, a compreensão, a tolerância, sentimentos bons. Passam a ser paixão quando? Quando esses sentimentos a gente leva ao extremo, a gente leva a um uso arrojado, uma intensidade muito alta, passa a ser paixão. São sentimentos que a gente transforma em paixão, porque muito intensos na aplicação desses sentimentos no dia a dia. Então, os espíritos bons sofrem influência da matéria e têm paixões, só as boas. Mas o amor é uma paixão boa, sim. Mas o amor é uma paixão? Ele está relacionado à influência da matéria? O amor pode existir sem que tenha influência da matéria? Sim. Essa é a questão crucial. Nós sentimos amor já aqui na Terra, mas ainda muito influenciados pela matéria, pelo envolvimento que a matéria nos dá. Toda a nossa preocupação com o sexo, toda a nossa preocupação com a beleza física, com a manutenção desse corpo físico, toda essa nossa relação de sensação que a matéria nos proporciona, influencia esse sentimento. Então, o nosso amor está muito misturado com todas essas sensações, com todos
essas relações com a matéria, tudo que a matéria nos proporciona, nos faz lembrar, nos faz sentir. Então, mas e o amor fora disso? Aí é o amor dos espíritos puros. Os espíritos puros sofrem influência da matéria? Não. Espíritos puros são aqueles que chegaram ao topo da escala, não precisam mais reencarnar em corpos materiais, portanto já não sofrem influência da matéria, portanto não experimentam paixões. O seu amor é puro, a sua tolerância, a sua compreensão é pura. Nós, vezes por outra, mesmo na condição de espíritos imperfeitos, quando chegamos à condição de bons espíritos, já experimentamos uma vez ou outra esse amor mais puro? Sim. São insights, pequenos momentos em que o nosso amor está um pouco desconectado de todo esse interesse material, de toda essa sensação, toda essa sensualidade, essa cupidez, de todo esse apego, sim, mas são insights, são momentos muito curtos, né, onde nós oscilamos. Em geral, o nosso amor, que já é uma coisa boa, o amor-paixão, desde que ele seja equilibrado, já é uma coisa boa, embora tenha essa influência da matéria, mas está nos empurrando para um sentimento bom. Está nos empurrando para um sentimento de querer bem, de proteger. É bom. De alguma forma, nos distancia dessa matéria mais grosseira. Nos distancia, mesmo sendo paixão, mesmo sendo a exacerbação de um sentimento, uma intensidade maior de um sentimento que é bom, mas está relacionado à matéria, mas ele nos aproxima dos espíritos puros. Ele nos aproxima porque já começamos a cultivar sentimentos mais nobres, mesmo que ainda influenciados pela matéria. É uma caminhada, é uma caminhada. É um preâmbulo grande, né, gente? Convenhamos, mas é importante entender isso, muda tudo, muda a própria compreensão do texto espírita que vamos entrar agora, a diferença entre paixão e sentimento puro. Sentimento puro, na sua totalidade, de forma continuada, sem oscilação, só os espíritos puros. Os puros espíritos que chegaram ao topo da escala espírita e que não precisam mais reencarnar. Os bons espíritos, uma categoria acima da nossa, ainda tem paixão? Tem insights como nossos, melhores que os nossos, mais demorados que os nossos, onde muitas vezes experimentam um amor puro, mas ainda sofrem alguma influência da matéria, vez por outra ainda são, ainda vivem experiências na paixão. Tudo bem? Portanto, a paixão é sempre alguma coisa ruim? Não, né? É sempre alguma coisa boa? Não, né? Vamos ver algumas questões. Vamos ver a questão 907 do Livro dos Espíritos, que ele vai discorrer bem tranquilamente sobre esse estudo que a gente fez, esse preâmbulo agora. Vejamos a primeira questão de estudo nosso hoje do Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim, Kardec aos Espíritos: será, é justamente a pergunta com a qual nós encerramos o preâmbulo, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Será substancialmente mal, ou seja, a sua substância, a sua natureza, será mal, embora o seu princípio, ou seja, nasça de um sentimento que Deus colocou em nós, originário das paixões, embora esteja na natureza, ou seja, sempre o princípio que origina da paixão, dessa intensidade forte de um sentimento, ele é ruim, ele é mau, embora ele esteja na nossa natureza, no nosso sentimento? Vejamos a resposta dos Espíritos. Não. A paixão está no excesso do que se acresceu à vontade. Eu tenho uma vontade muito forte, muito intensa, isso se chama paixão. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, o sentimento que
geram emoção, todo tipo de sentimento que pode gerar uma emoção ruim ou boa, mas nasce em forma de sentimento, nasce em forma de leis morais que regem a nossa sobrevivência, a nossa permanência, todos os instintos que estão em nós, que nos fazem viver, passar pela vida, aprender, progresso, liberdade. Todos esses sentimentos nascem de um princípio bom, que foi criado para o bem. O exagero é a paixão. Pode ter o exagero ruim e o exagero bom. Então ele continua assim, olha, que no excesso que acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levar à realização de grandes coisas. Então o princípio foi colocado para o bem. A paixão é a intensificação, é a vontade acrescida de muita intensidade em torno de um gostar, em torno de um querer forte daquele sentimento, mas ela pode nos levar a grandes realizações. Pode nos levar a grandes realizações, a paixão, justamente porque esse sentimento bem intensificado, essa vontade turbinada, intensificada, e com essa vontade intensificada a gente pode fazer grandes coisas, né? Grandes coisas e coisas importantes. O exagero, ou o descontrole, ou o abuso é que pode levar a coisas ruins. Vamos ver a questão 908, seguindo essa, para que a gente possa fazer uma análise juntos do entendimento até aqui das questões lidas. Tudo bem? Vamos seguir em frente. Questão 908. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Boa pergunta, né? Ou seja, as paixões podem ser boas ou más. E mesmo as paixões boas, o amor, a compaixão, a tolerância, podem se tornar más. Mas como assim? Podem, elas podem se tornar maléficas. Em si o sentimento é bom, mas em que situações elas podem não ser úteis? Vejamos a resposta dos espíritos. As paixões são como um corcel. Um corcel é um animal, né? Um cavalo bravio, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então mesmo uma paixão boa, que seria a paixão, ou seja, a influência da matéria nos levando a um sentimento bom, exagerando esse sentimento do amor, da compaixão, à medida em que eu faço isso com descontrole, esse amor pode fazer com que eu, num amor muito grande por um filho, não perceba com a razão a hora de lhe dar limites, de lhe educar. Dentro da educação tem o sim e o não. Então nessa hora em que eu saio do controle, essa paixão muito forte, esse amor muito forte, me faz perder a razão, me faz agir com irracionalidade diante de um filho que precisando receber um não e eu não sei dizer. Diante de um amor, uma companheira, um companheiro, que eu não sei dizer não na hora necessária, e aceito certas condições que não são adequadas para um relacionamento respeitoso. É a paixão governando, esse corcel tomando o governo. Então mesmo as paixões boas, quando elas saem do nosso controle, a tolerância que vira conivência, quando a gente deixa ela além do que seria o adequado para o controle de uma situação, para chamar a atenção daquele que está extrapolando os seus direitos, as suas ações, deixa de ser tolerância, mas ainda nasceu daquele sentimento de tolerar, de compreender. Então as paixões, as más são más,
nascem de um equívoco de compreensão do sentimento. E aí construímos o ódio, construímos o ciúme, a inveja e as paixões boas quando são desgovernadas. São as duas conclusões que nos importam. O desgoverno, né, ou o descontrole torna uma paixão nociva, né? E uma boa paixão, mesmo uma boa paixão, né? Ou então o cultivo de uma paixão má. São as duas situações inadequadas quando se fala em paixão. Uma paixão má sendo cultivada, né? Ou seja, precisamos racionalizar, precisamos pensar dentro da construção da virtude, da ética, do respeito ao direito alheio, do respeito às nossas necessidades fisiológicas reais, na alimentação, no sono. Então, no respeito a tudo isso, nós vamos construindo sentimentos mais adequados e vamos fugindo daqueles sentimentos viciosos que podem se tornar de forma apaixonadamente intensos. Pior ainda, se já eram ruins como sentimentos nascentes de egoísmo, de ódio, imagina se tornam paixões. Nos transformará em vingadores, em pessoas rancorosas, sempre atrás de uma vingança, de uma prática inadequada. São as paixões. Sempre influência da matéria? Sim. Nós vamos um dia nos livrar das paixões? Vamos. Está muito longe, hein, gente? Vamos ter essa expectativa, mas vamos ter projetos mais próximos. Vamos transformar as paixões mais em boas, vamos corrigir os nossos preconceitos e discriminações, conduzindo o nosso conceito sobre a vida, sobre as pessoas de forma mais clara, para que a gente construa sentimentos mais adequados. E vamos ter o controle mesmo sobre aquele sentimento intenso de amor, de compaixão, para que ele não saia do limite, para que o controle seja nosso e para que ele seja útil para nós mesmos, para a sociedade, para aqueles que convivem conosco. Então essa é a nossa meta mais próxima. Um dia, na condição de espíritos puros, não sabemos ainda quanto tempo, quanto trabalho, quanto suor, precisamos continuar, mas hoje precisamos ter metas para direcionarmos os nossos sentimentos para paixões mais saudáveis. Paixão aqui no sentido de botarmos mais intensidade na vontade, fazermos com mais força, com mais coragem, com mais destemor, com mais ousadia o bem. Botar em prática o amor e a compaixão mais vezes e mais intensamente, sob controle, sem conivência com o mal. Tudo bem? Esse é o nosso estudo, é um estudo apaixonante, à medida em que nós detemos nele, e muito instrutivo. Precisamos estar atentos não só à descoberta cognitiva do tema, ao aprendizado, à assimilação, mas sobretudo e todo o tempo em que essa reflexão se faz presente, não só tentarmos conceitualmente entendermos, mas entendermos ele também a nível de sentimento. Como é que é isso comigo? Eu vivo alguma paixão má, alguma boa? Eu tenho cultivado as paixões más? Eu tenho controlado, administrado as paixões boas? É assim que a gente vai se conhecer, saber até onde podemos ir, onde devemos ir, traçar um roteiro com metas próximas, sérias, humildes, mas ambiciosas ao mesmo tempo. Humildes porque pé no chão, conscientes do caminho que precisamos fazer, do quanto precisamos suar ainda, mas audaciosas porque não nos limitaremos, né? Não nos acomodaremos com a situação de dificuldade que se apresenta. Vamos superá-las, né? O próprio Livro dos Espíritos, quando eles dizem que nós temos alguma dificuldade para vencer, é porque nos comprazemos, sentimos um certo prazer naquela paixão má. Vamos ver a questão seguinte. Questão 909. Essa questão é muito importante para seguirmos em frente. Compreendemos agora a paixão. O que ela tem de ruim, o que ela tem de bom, a peculiaridade dela de ser uma característica desse sentimento ainda associado à influência da matéria,
Agora vamos começar a entender como que o homem lida com ela, como podemos ligar, as dicas, as orientações dos espíritos, como lidar, como controlar, como administrar. E ele começa com uma pergunta que é bem crucial para entendermos isso, e um puxãozinho de orelha, tá? Para nós que vivemos a colocar que é muito difícil, que eu não consigo. Vejamos a pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Kardec foi rigoroso já na pergunta. Poderia sempre, ele não deu um condicional, poderia de vez em quando, poderia em algumas situações. Ele pergunta aos espíritos de forma direta, na primeira questão, sobre a capacidade nossa de vencer as paixões. Ele pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços próprios, vencer as suas más inclinações? Quais são as más inclinações? O ódio, a inveja, o ciúme. Nascem de algum sentimento? Sim, nascem de sentimentos naturais, de autoproteção, mas que nós transformamos no personalismo, no exagero da personalidade, da autoproteção, ignorando o direito alheio. É o egoísmo. E nessa hora nos inclinamos para esses sentimentos. E ele pergunta se nós poderíamos sempre. Vejamos a resposta dos espíritos atentos. Será que nós poderíamos sempre vencer as nossas más inclinações? Os espíritos respondem com um categórico, monossilábico: sim, sempre, sim, sempre. E frequentemente, essa é a questão do puxão de orelha, fazendo esforços muito insignificantes. Poderíamos sempre vencer as nossas más inclinações, aquele ódiozinho, aquela inveja, aquela cupidez, aquele anseio pelo chocolate, pelo açúcar exagerado. Poderíamos vencer sempre? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Ele conclui a resposta: o que lhe falta é a vontade. E ele conclui com uma interjeição: quão poucos dentre vós fazem esforços. O que lhe falta é a vontade. Vejamos em linhas rápidas a diferença entre vontade e desejo. Muitas vezes dizemos: tenho vontade de fazer isso, de parar de fumar. Vontade é diferente de desejo. Desejo é aquele sentimento mais remoto, é aquela vontade, se assim podemos dizer, fraca. Desejo é um sentimento de que eu gostaria de querer. Eu gostaria de gostar, eu gostaria de sentir, mas não sinto, mas não quero. Então o desejo muitas vezes pode ser contraditório, ele esconde um desejo contrário. Eu digo que desejaria parar de fumar, mas só desejaria da boca para fora, porque ao mesmo tempo que eu fumo é porque eu desejo ainda fumar. Então o desejo pode abrigar sentimentos contraditórios. Somos nós brigando conosco mesmo. Somos nós tentando vencer essa luta. Já a vontade não é um desejo que vai se realizar. A vontade é o desejo se realizando. Quando eu digo eu tenho vontade de parar de fumar, eu já parei. Então a vontade é o desejo decidido, que acontece na hora que acontece. Então os espíritos usam bem a palavra vontade. A gente às vezes tem desejo de parar de fumar, desejo de vencer aquela má inclinação, mas não se transformou ainda em vontade. E eles dizem para nós que muitas vezes não se transformou em vontade porque há um prazer em vivenciar aquele ódio, aquela inveja,
aquela vingança, né? Aquela doce vingança, né? Como é doce vingar. A gente fala muito em perdão, mas enquanto a gente não se sente, né, vingado, enquanto a gente não vê aquele alvo, né, da nossa vingança sofrendo, que a gente acha que ele deva sofrer por nossas mãos, o que ele nos fez sofrer, a gente não se satisfaz. É o que eles dizem, nós nos comprazemos, temos prazer em não ter vontade. Então é o que ele diz, fazendo esforços muito insignificantes nós conseguimos vencer as nossas más inclinações. Não vencemos porque não há vontade, quando muito um desejo contraditório, um desejo ambíguo de querer e não querer. Precisamos nos conhecer nesse desejo. Muitas vezes esse desejo é o politicamente correto, que tentamos enganar a nós mesmos para nos sentirmos melhor conosco mesmo, para nos sentirmos um pouco mais nobres. Precisamos de fato ir lá fundo nesse desejo e descobrir, não, o meu desejo não é de parar de fumar, é de continuar fumando, sentir esse prazer, não ter essa briga comigo, não insistir nessa luta, porque aquilo me dá prazer, seja o prazer do fumo, seja o prazer do status que eu acho que está associado, seja a acomodação de não lutar contra isso. Por isso eu fico no desejo e ele é contraditório. Preciso inicialmente ir lá no desejo, trabalhar esse desejo, para que de fato eu identifique ele, vá corrigindo aqueles desejos nocivos e transforme em vontade. E aí a coisa acontece. É o que eles estão dizendo para nós aqui. Vamos seguir em frente então, ó. Questão 913. Aí ele já vai fundo nos vícios, ele já vai fundo nas paixões mais, e agora ele vai trabalhar dentre elas, aquela que mais chama atenção ou aquela que mais força tem sobre nós. Ele pergunta assim na questão 913: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Radical por sua intensidade forte, porque está na raiz do problema. Qual que se pode considerar radical? Resposta dos Espíritos: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, como toda paixão. Mas é a influência dessa matéria grosseira, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, nós estamos muito mais próximos da nossa natureza animal, da nossa origem animal, né, irracional, do que próximo do nosso destino angelical. Então, próximo da sua origem, não pôde libertar-se, por cujo entretenimento tudo concorre. E aqui ele completa uma coisa importante: as suas leis, sua organização social, sua educação. Essa nossa influência, a influência forte que sofremos da matéria, da qual não temos ainda o domínio, podemos ter e devemos ter à medida em que, transformado esse desejo em vontade, fomos vencendo uma a uma as nossas inclinações, fomos um a um cultivando esses sentimentos nobres, podemos, mas temos esse sentimento ainda muito preso à matéria. E somos também influenciados pela nossa sociedade, que é de alguma forma o reflexo desse homem muito preso à matéria. As nossas leis, a nossa organização social, a nossa educação mais nos excita a essas paixões mais nos estimulam a competição, a concorrência desleal, a busca pelo sucesso num mundo desigual. Um sucesso onde eu preciso derrubar o outro para alcançar o sucesso. Todo esse entendimento que a nossa sociedade, que as nossas leis, também injustas, porque não são aplicadas na sua justiça, da nossa educação ainda incompleta, estimulando essa competição doentia, tudo isso nos excita mais ainda para continuarmos. É uma retroalimentação. Essa sociedade construiu essas regras, essa forma de viver, baseado nesses nossos sentimentos distorcidos.
de proximidade com a matéria, dessa paixão equivocada, e ao mesmo tempo somos retroalimentados por tudo isso que construímos na nossa sociedade. Precisamos fazer um duplo movimento nas nossas leis, nas nossas regras, mas começando pelos nossos sentimentos, os nossos desejos. É possível fazer concomitantemente? É possível, é necessário que possamos mexer nas nossas instituições, educação, família. Podemos, à medida em que cognitivamente já percebemos a importância de introduzir nessas sociedades, nessas instituições, critérios que nos desembaraçam dessas paixões más, que nos estimulam paixões positivas, construtivas, o amor, a compaixão, a tolerância, a compreensão, mas não conseguiríamos realizar esse intento, consolidá-lo por completo, se não trabalharmos em nós. O nosso principal trabalho é dentro de nós, construirmos a partir do conhecimento, mas da reflexão, do autoconhecimento, sentimentos mais nobres, sentimentos que dizem pelas paixões boas, também em equilíbrio, sem aquele descontrole sobre o corcel das paixões. Construirmos o amor, a compreensão, a tolerância, transformá-los em caridade, em benevolência, em sorriso, em paciência, em indulgência, com equilíbrio, sem conivência com o mal. Isso tudo é o nosso trabalho individual, que precisamos fazer a toda hora, estudando para compreender, mas sobretudo tentando tirar da letra que mata essa compreensão emocional, essa inteligência emocional, que nos faz transformar essa compreensão do conceito em vivência. Precisamos experimentar dia a dia para que essa vivência se torne automática e que a gente vá construindo virtude dentro do próprio coração. Esse é o caminho. Kardec continua na pergunta aos espíritos, e alguns apontamentos aqui eu tirei ainda da explicação dos espíritos a essa resposta. Ele diz assim, olha: então podemos, vencer eles com esforço insignificante. O egoísmo é esse o mais forte, o mais difícil. E ele pergunta: qual o meio de destruir esse egoísmo? A gente já entendeu que o egoísmo é esse resumo de todos os vícios, Todos os vícios se radicam no egoísmo. O próprio ódio, a inveja, o ciúme, se formos analisar, por trás dele tem o egoísmo. Esse sentimento de personalismo. O que é o personalismo? É aquele sentimento que eu tenho que tudo o resto parte de referência a mim mesmo. Eu sou o centro do universo. Personalismo não é abrir mão da nossa personalidade. É possível que se tenha uma personalidade equilibrada, que possa viver em harmonia na sociedade, compartilhando com os outros. O personalismo é essa compreensão da minha personalidade sobrepujando todas as outras. Então, isso é o egoísmo. E daí nascem todos esses sentimentos, esses outros vícios menores. Precisamos combater todos eles, um a um, quem sabe, mas não podemos esquecer que na raiz de todos eles está o egoísmo, esse personalismo, essa referência do mundo a partir do nosso diapasão sempre, eu na frente, sempre em primeiro e de maior importância, quando não a única. E alguns apontamentos na explicação diz assim, olha, qual o meio de destruir? Resposta: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Esse é um caminho. Construirmos mais emoções, mais sentimentos do que sensações. Vencermos as sensações, sejam elas sexuais, de alimentação, os nossos desregramentos, o tato, as nossas necessidades de correr para cá e para lá, começarmos a transformar a nossa folia em reflexão,
que a nossa alegria possa estar mais envolvida com sentimento, com emoção da presença de quem gostamos, da emoção de servir, do prazer de servir, que possamos ir convertendo aos poucos. Não vai acontecer da noite para o dia, não vai ser um processo mágico. Aprendemos permanentemente, é a evolução intelectual, mas para transformarmos essa compreensão, essa crítica que desenvolvemos com a evolução intelectual, precisamos de forma consciente optarmos pelas escolhas, fazermos as escolhas adequadas. É aí que começamos a ensaiar sentimentos sobrepujando sensações, emoções mais nobres, de carinho, de amor, de presença, mais fortes do que as sensações sensuais, de alimentação, e todas essas que de alguma forma nos prendem à matéria. Quem está propondo aqui o abandono total das sensações? Ainda fazem parte de necessidades nossas, mas o controle sobre elas, o uso equilibrado delas e diminuto em relação à importância, porque somos espíritos, não somos matéria. A matéria é o corpo que nós vestimos momentaneamente, seja um corpo espiritual, seja o corpo físico, ou os dois. Ela nos influencia, sim, mas precisamos dominar esse corcel. E enquanto espíritos, nós temos muito mais forte dentro de nós o sentimento, que é uma espécie de pensamento, um pensamento íntimo, que nasce na alma. Nós somos alma, somos espíritos. E como tais precisamos agir. Como tais precisamos agir. Não podemos nos deixar essa influência da matéria se tornar imperativa. Esse é o trabalho de construção, de vitória sobre o egoísmo, né? E de construção de sentimentos mais adequados, de sentimentos do bem, ainda que com uma certa influência da matéria, mas com mais equilíbrio, com mais racionalidade, dosando para que eles possam ser úteis à sociedade. No sentido de paixão, eles teriam a utilidade de serem intensos, de serem fortes, de conseguirem nos conduzir para a frente na construção de um amor bem forte, bem intenso, mas equilibrado, racional, administrado pela alma, pelo espírito que somos nós, apesar da influência física. Nós vamos lidar com ela o tempo todo. Vamos precisar atender às necessidades do corpo? Sim. Mas cada vez menos elas serão imperativas. Cada vez menos sentiremos a influência dela. Precisamos fazer isso também na educação, nas escolas. Precisamos planejar a educação dos nossos filhos a partir desse conhecimento, adotando normas, técnicas, recursos, estratégias, para que eles possam já ir aprendendo a assimilar cognitivamente e emotivamente essas conceituações de paixão, de egoísmo como mal a ser vencido. Kardec pergunta na questão já estou vendo aqui, só um minuto. Na questão 910, ele pergunta assim, botamos essa questão por último, porque é uma pergunta importante que vai colaborar conosco no trabalho de renovação, de luta para vencermos essas paixões más. Ele pergunta assim, na questão 910, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar das suas paixões? Ou seja, além dos nossos esforços próprios, o autoconhecimento, o estudo sobre esses temas para que a gente possa refletir de forma mais profunda, podemos achar nos espíritos também ajuda, apoio para vencermos essas dificuldades? Se pedir a Deus e ao seu bom anjo, bom gênio, ou então nosso anjo da guarda, com sinceridade, se houver um desejo sincero, não aquele desejo dúbio, aquele desejo ambíguo, se realmente eu construir esse desejo e isso houver em forma de pedido, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio,
porque essa é a missão deles. Então, não tem espiritismo sem espíritos, né? Então, além de todas as possibilidades que nós temos na nossa força, na nossa paixão por vencermos essas dificuldades, esses sentimentos, nós também encontramos na prece, na oração, né, o apoio dos espíritos para nos ajudar naquela busca do autoconhecimento, para nos ajudar na resolução daquelas dificuldades, nos momentos mais difíceis, em que nos sentimos um pouco presas, um pouco governados por tudo isso. Podemos vencer, mas quem vai recusar a ajuda do seu anjo da guarda? 24 horas à disposição, não parado, executando as suas tarefas, mas à disposição de um convite nosso, de um pedido. Vamos aproveitar. E assim a gente encerra, agradecendo a presença de todos, um carinho, um beijo no coração de todos. Que possamos encerrar rogando ao Pai, rogando a Jesus, nosso mestre e guia, nosso modelo, de vitória sobre as próprias paixões, de construção do amor, do perdão, que são paixões boas dentro do equilíbrio, que Ele possa nos ajudar, não só nesse momento, com as reflexões dessa noite, que possamos levar essas reflexões para o resto da noite, que possamos dormir pensando nisso, e quem sabe nos encontremos todos para aprofundar essas reflexões e continuemos a nossa oração pedindo ao Pai, pedindo ao Mestre Jesus orientação, inspiração, apoio, bênção, força, para vencermos a nós mesmos e construirmos dentro de nós um coração mais sincronizado com o bem e, como consequência, uma sociedade mais feliz e mais fraterna. Menos competição e mais colaboração, fraternidade, solidariedade, compaixão, caridade, enfim. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.